O Evangelho de João, na verdade, meus irmãos, nós temos 4 evangelistas e um só evangelho. Cada evangelista traz o evangelho numa perspectiva. E João traz o evangelho na perspectiva, procurando mostrar que Jesus Cristo, ele é o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus. Nós vamos ler aqui o Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo de número 9. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. Esse é um texto que você pode usar para apresentar Jesus a qualquer pessoa. É um texto que você pode usar para apresentar Jesus a qualquer pessoa. Na evangelização, às vezes, nós não sabemos como apresentar Jesus. E esse texto é um texto muito bom para isso, muito bom para a evangelização. A encarnação do Verbo. Evangelho segundo João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Vamos orar, meus queridos. Pai bendito, em nome de Jesus Cristo, nós pedimos, Senhor, a Tua graça e a Tua misericórdia sobre nós, Senhor, nesse momento em que estamos, Senhor, diante da Tua palavra. A Tua palavra que é viva, a Tua palavra que é verdadeira, a Tua palavra que penetra fundo nos corações. Nós rogamos ao Senhor que nos fale pela Tua palavra e pelo Teu Espírito. Sabemos, Pai, que a conversão do coração não é uma obra nossa, mas uma obra do Senhor em nós. Então rogamos ao Senhor que transforme corações nessa noite. Fala conosco, ó Deus, pela Tua santa palavra. E repreenda, Pai, toda ação contrária, toda ação do inimigo. Nós rogamos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, veja ali o versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João se utiliza aqui do termo verbo. Ele se utiliza desse termo, o verbo. Um termo que é encontrado tanto na tradição judaica, quanto é encontrado também na tradição grega. Então, esse evangelho é um evangelho que fala tanto a judeus, quanto fala também a gregos. É um evangelho que fala tanto a nacionalistas judeus, quanto fala a estrangeiros, gentios. Este evangelho, então, ele foi escrito por João com o objetivo de nos levar a crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Salvador. Este é o objetivo de João. João tem como objetivo, no seu evangelho, mostrar que Jesus Cristo é o próprio Deus. Então, esse termo, o verbo, como João utiliza aqui, por 3 vezes, apenas no versículo 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esse termo, o Verbo, na tradição judaica, os judeus, na época de João, criam que este termo era um termo aplicado a Deus. E este termo que os judeus eles aplicavam a Deus, João ele aplica ao Senhor Jesus Cristo. Com isso, João quer mostrar aos seus leitores e ouvintes judeus que Jesus é Deus. Esse é o seu propósito. Na tradição judaica, esse termo, o verbo, significava algo em movimento. Eles acreditavam que o verbo foi usado por Deus
para trazer todas as coisas à existência. Quando os judeus eles voltaram do exílio, eles escreveram os Targums. Targums são traduções do Antigo Testamento, feito pelos judeus, traduções adaptadas ao aramaico, a língua que os judeus falavam, porque eles perderam um pouco da língua hebraica. E nos Targums, eles substituíram várias vezes o termo Deus, a palavra Deus, pelo termo o Verbo. Então, João está querendo dizer aos judeus que o Verbo que é vivo, o Verbo que criou todas as coisas, aquele que trouxe tudo à existência, João está querendo dizer que o Verbo é Jesus. E João está querendo, então, dizer aos judeus que se eles desejam conhecer a Deus, eles precisam conhecer a Jesus. Não há outra maneira de conhecer a Deus, senão por meio de Jesus Cristo. O próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho que faz com que os homens se aproximem de Deus. Eu sou o caminho para o conhecimento de Deus. Quando João diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, aplicando a isso a Jesus, João está dizendo aos judeus que a única e exclusiva maneira de conhecer a Deus é por meio de Jesus Cristo. Meus irmãos, muitas pessoas querem conhecer a Deus, querem conhecê-lo por vários caminhos. Há uma frase falsa que diz: todo caminho leva a Deus. O Evangelho de João exclui essa possibilidade. O Evangelho de João diz que Jesus, ele é o Verbo. E só há um caminho, esse caminho é Jesus Cristo. Agora, na tradição grega também era usada essa expressão, o Verbo. Os gregos conheciam bem essa expressão que João diz aqui, o Verbo. O Verbo, na tradição grega, era um poder impessoal e desconhecido. E os judeus tributavam ao Verbo a existência de todas as coisas. Os gregos diziam que o Verbo trouxe a existência a todas as coisas. O poder da criação era o poder que emanava do Verbo, da existência, da vida e da manutenção. A filosofia grega dizia isso. Para os gregos, o Verbo era a razão de tudo e o que dá sentido a tudo. Então aparece João dizendo: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Esta mensagem de João para os gregos soava da seguinte maneira, meus irmãos: aquele que criou o universo, que deu origem à vida, que mantém tudo, que sustenta tudo, a razão de tudo, que dá sentido a tudo, e que vocês chamam de Verbo, esse é Jesus Cristo. A mensagem de João aos gregos era que o Verbo, que eles acreditavam ser um poder impessoal e distante. João diz que o Verbo, na verdade, ele é pessoal e não distante. Ele é Jesus Cristo, está perto, é uma pessoa, está perto de nós, e podemos conhecê-lo, e podemos nos relacionar com Ele. Então, meus queridos, a mensagem de João, quando João introduz esse evangelho, usando essa expressão, o Verbo, João quer chamar tanto a atenção de judeus, quanto ele quer chamar a atenção de gentios, de gregos. Ele quer chamar a atenção de todos para a pessoa de Jesus Cristo. Agora é interessante, porque os seres humanos sempre estão atribuindo a alguém ou a algo o poder da criação, da existência da vida, da razão e do sentido do ser. É interessante que às vezes os seres humanos chamam o Criador de o arquiteto, ou chamam o Criador de designer inteligente. Mas João diz que ele é Jesus Cristo, o Verbo.
Ele tem um nome próprio e o seu nome é Jesus. O verbo, Jesus, é a resposta de tudo, o que dá sentido a tudo, que preenche todo o vazio. Nós precisamos saber que Ele é Jesus. Por isso, meus irmãos, nessa noite, eu quero falar sobre o tema, a revelação do verbo e a missão da igreja. A revelação do verbo e a missão da igreja. Primeiramente, nós vemos a revelação do verbo nos versículos 1 a 3. Veja novamente comigo os versículos 1 a 3 na sua Bíblia. Mantenha a sua Bíblia aberta. Os versículos 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio. Quando João diz no princípio, ele está se referindo à criação. O primeiro versículo da Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quando João diz aqui no seu evangelho, que ele começa também com essa mesma expressão, Gênesis, no princípio, ele está se referindo à criação, dizendo que lá na eternidade, Jesus estava com Deus e ao mesmo tempo ele era Deus. Antes que qualquer coisa fosse criada, Jesus, ele já era. Com isso, João nos ensina que Jesus, ele é eterno e criador. Ele nos ensina que Jesus era na eternidade o criador no princípio. Ele é uma das 3 pessoas da Trindade, mas ao mesmo tempo ele é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Não um Deus, como alguns dizem. Tem algumas pessoas que dizem, algumas religiões que dizem que, não, ele era um Deus. Mas a Bíblia diz que há um só Deus. A Bíblia não diz que existem vários deuses. A Bíblia diz que existe um só Deus. Um Deus que subsiste em 3 pessoas. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E Jesus, ele é Deus. E João introduz então o seu evangelho, nos apresentando o Pai e o Filho. Depois do capítulo 3, ele vai nos apresentar também o Espírito Santo. Agora, meus queridos irmãos, nós precisamos saber quem é Jesus. Ele é o verbo. Os homens sempre souberam que existe alguém que deu origem a este mundo, o autor da vida, que sustenta este mundo, que rege a história, a razão de tudo, que dá sentido a tudo. João nos faz saber que este alguém é Jesus, o Filho de Deus. E Deus, ele é o Criador, a origem de tudo. Sem Jesus, nada do que existe, existiria. Veja o versículo de número 3. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Com isso, João está dizendo que tudo que vemos e o que não vemos, tudo foi feito por intermédio de Jesus. E sem ele, nada do que foi feito existiria. Sem ele, nada do que foi feito existiria. Meus irmãos, isto é maravilhoso. Tudo pertence a Jesus, inclusive eu e você. Temos que saber, queridos irmãos, que eu e você somos obra de Jesus Cristo. Ele nos fez. Se todas as coisas foram feitas por Jesus, ele nos fez, e sem ele nós não existiríamos. Portanto, nós pertencemos a Jesus. Não pertencemos a nós mesmos. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você simplesmente está dando a Ele o que já é dele por direito. Lá em Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque por meio dele, e por ele, porque dele, por meio dele e para ele são todas
as coisas. Ouça isso. Você é dele. Você só existe por meio dele. Você é para ele. Por isso as nossas vidas, nós fomos feitos, irmãos, por Jesus, para lhe rendermos glória. O apóstolo Paulo diz: a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele é o Senhor. Só precisamos reconhecer isso. Quando Jesus pede que o reconheçamos como Senhor, Ele simplesmente está pedindo que façamos aquilo que lhe é de direito, o reconhecimento do seu senhorio. Agora, isso responde algumas perguntas importantes. De onde viemos? Nós viemos de Jesus. Essa é a resposta. De onde viemos? Nós viemos de Jesus, o Criador. Quem somos? Somos de Jesus. Somos de Jesus. Qual é a razão de ser? Meus irmãos, a razão de ser e de existir não está em nós, está em Jesus Cristo. Só nele encontramos sentido, propósito e significado para a nossa existência. Por isso, a necessidade do ser humano entregar a vida a Jesus. Mas veja um segundo ponto. João diz que este verbo também é vida e luz. Veja o versículo de número 4. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vamos ler juntos, irmãos, este versículo? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Vida e luz, vida e luz. João nos apresenta o verbo aqui como vida e luz. A vida estava nele. Isso significa que Jesus tem vida em si mesmo. Isso significa que Jesus é a fonte da vida. Toda a vida deste mundo criado, visível e invisível, toda a vida flui de Jesus. Toda a vida é sustentada por Jesus. Sem Jesus não haveria vida ou existência. Os cientistas, eles atribuem a existência e a vida, a água e a luz. Eles vivem buscando no universo, buscando nos planetas, água e luz, porque os cientistas acreditam que se eles encontrarem em algum lugar água e luz, ali eles encontrarão também vida. A Bíblia nos ensina diferente, meus irmãos. A Bíblia nos ensina que a vida não está nem na água, nem na luz. A vida está em Jesus. A vida está em Jesus. A água e a luz são necessárias para a manutenção da vida, mas não são a vida, não são a fonte da vida. Biblicamente, não existe vida espontânea. A vida, ela vem de Cristo. Ela vem de Cristo. E é por isso que precisamos de Jesus. É por isso que precisamos conhecê-lo. Porque sem ele não há vida. João diz: e a vida estava nele. Sem Jesus, o homem é espiritualmente morto em seus delitos e pecados. Mas quando nós conhecemos a Jesus, conhecemos a vida, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, e Ele tem para nós vida e a tem em abundância. E não somente para nós, para quantos quiserem essa vida, Ele tem vida e a tem em abundância. Todas as pessoas existem, mas poucas pessoas têm vida. Tem vida aqueles que têm Jesus vivendo neles. O apóstolo Paulo diz: para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Para mim o viver é Cristo.
Paulo diz que o sentido da vida está em Cristo. Está em Cristo. Por isso, enquanto você tentar continuar vivendo por si mesmo, estará morto, continuará morto. Mas quando você morrer para si mesmo, e Jesus viver em você, então você encontrará vida real e verdadeira, pois não existe vida fora de Jesus Cristo. E o texto diz então que a vida estava nele, mas também diz que a vida era a luz dos homens. O que significa isso? O que significa a vida ser a luz dos homens? Nós nos lembramos também de Gênesis, mais uma vez, quando o mundo estava em caos. Deus, para começar a colocar as coisas em ordem, disse: haja luz. Deus disse: haja luz. Meus irmãos, ele diz aqui que a vida era a luz dos homens. Então isso significa que a vida só tem razão, a vida só tem sentido, significado em Jesus. Jesus, ele é tanto a fonte da vida, quanto aquele que dá sentido à vida. Deixe-me aplicar isso à sua vida. Ouça com atenção o que João quer nos passar. Jesus é aquele que deu origem à vida, ele é o autor da vida, ele é o que sustenta a vida, que rege a história, que dá sentido à vida, ele é o único Deus criador. Por isso precisamos nos voltar para Jesus. Por isso precisamos crer nele. Mas nós procuramos a razão da vida em muitas coisas. Nós procuramos o sentido da vida e o significado dela em muitas coisas. Comida, bebida, sexo, dinheiro, fama. Procuramos sentido e significado nessas coisas. Mas no final não encontramos e tudo acaba num grande vazio. Por quê, meus queridos? Porque nada disso é o verbo. Então nada disso nos preenche. Para sermos preenchidos, precisamos ter um encontro com Jesus. Para sermos preenchidos, precisamos ser preenchidos por Jesus. Porque a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. João nos diz isso. Como seres criados, nós dependemos de Jesus para a vida. Só Ele tem vida em si mesmo. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. E em Atos 17, 28, a Bíblia nos diz que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, como alguém pode viver sem Deus? Como alguém pode ter razão e significado fora de Deus? Não pode. Não pode. Não pode. Se você quer que a tua vida tenha razão e significado profundos, reais e verdadeiros, volte-se para Jesus. Volte-se para Jesus. Pois somente nele, você encontrará todas as respostas e terá a tua vida completamente preenchida. Somente nele, somente nele. Agora vejam o que diz João no versículo de número 5. Ele chama o verbo de vencedor. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Versículo 5. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Aqui, João nos apresenta o verbo vencedor. João nos fala aqui do Jesus vencedor. A luz que brilha nas trevas, e as trevas não podem impedir o seu brilhar. Nós cantamos aqui um cântico, brilha Jesus, brilha Jesus. João nos apresenta aqui no versículo de número 5, uma batalha cósmica.
Resumidamente, ele nos apresenta uma batalha cósmica, uma batalha entre a luz e as trevas, uma batalha entre o bem e o mal, uma batalha entre Jesus e as forças satânicas, não de igual para igual. Jesus é Deus, o Verbo, e o diabo, uma simples criatura. Jesus, ele veio a este mundo para vencer. Ele veio para vencer e nos fazer vencedores com ele. Nos fazer campeões com ele. Meus irmãos, nós somos chamados a sermos campeões com Deus. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. O que significa isso? O que significa a luz resplandece nas trevas? Quando Jesus veio a este mundo, quando ele veio a este mundo de trevas, ficou claro que ele era diferente. Ficou claro que ele era o Filho de Deus. Ficou claro que ele era um homem distinto, sem pecado, mais sábio do que Salomão, com uma lei superior à de Moisés, realizando mais milagres e maravilhas do que qualquer outro profeta do Antigo Testamento, qualquer profeta do passado. Então Jesus, quando ele veio a este mundo, ele veio com uma luz de Deus brilhando e dissipando as trevas. A luz resplandece nas trevas. Significa que aonde a luz chega, as trevas, elas se dissipam. As trevas tentam resistir, mas não podem. Não podem. Nem mesmo a ação do inimigo, tentando matar o Filho de Deus, não pôde resistir o brilho da sua luz, porque ele ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia. Quando Jesus, meus irmãos, veio a este mundo, o diabo e os demônios foram subjugados. Eles foram repreendidos, amarrados por Jesus. As investidas do inimigo falharam. Jesus demonstrou autoridade sobre todo principado e sobre toda potestade. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso significa, meus irmãos, que ainda hoje, e sempre será assim, quando Jesus chega em um lugar, em uma casa, em uma vida, em um coração, brilha ali a luz dele, e as trevas então se dissipam, se desfazem. Uma nova vida, uma nova criação é feita quando Jesus Cristo, ele alcança corações. A luz resplandece nas trevas. Significa que as pessoas que viviam nas trevas agora podem ver a luz. E eu faço uma pergunta: até quando você vai viver nas trevas? Até quando você vai viver nesta vida sem vida? Se você permanece nas trevas, é porque esse é o seu desejo. Jesus disse: vocês não querem vir a mim para terem vida. Meus irmãos, o que queremos? O que queremos? Se permanecemos nas trevas, a Bíblia diz que é porque queremos. É porque não queremos nos arrepender dos nossos pecados, que permanecemos nas trevas. Porque Jesus Cristo, ele já veio a este mundo, ele é a luz deste mundo, ele já venceu o inimigo, ele já abriu o caminho para irmos até Deus e para termos vida abundante. Com isso, João está nos dizendo que não há mais desculpas. Se não vamos a Deus e se não entregamos a nossa vida a Jesus, nos tornamos indesculpáveis. Não há mais desculpas. Não podemos dizer que as trevas nos impedem, porque elas não podem mais nos impedir. Não podemos dizer que o inimigo nos amarra, porque ele não pode mais nos amarrar, nem pode nos prender. Jesus já venceu para sermos vencedores com ele.
Portanto, se você quer uma mudança de vida agora, se você quer ouvir o Senhor, tudo se fará novo para você. O diabo não pode fazer nada para impedir, nem o pecado que habita em você pode resistir. Jesus dissipa todas as trevas. Invoque-o, porque a Bíblia diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Meus irmãos, essa é a apresentação que João nos faz do Verbo. Ele nos apresenta o Verbo aqui como Criador, como aquele que dá sentido a tudo, origem de tudo, razão de tudo, como aquele que traz vida para nós, uma vida com significado, aquele que dissipa todas as trevas, e as trevas não têm nada a fazer para impedi-lo. E aí então nós vemos do versículo 6 a 9 o testemunho de João. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Antes de Jesus se manifestar ao mundo como Verbo, Deus enviou João. João, ele vem como um profeta. Veja o versículo de número 6 mais uma vez. Ele foi enviado por Deus. Então João, ele vem como um enviado de Deus. Deus ficou cerca de 400 anos sem falar, por profeta nenhum. De repente aparece João, e João, ele vem preparando o caminho do Senhor. João, ele vem como uma testemunha. Veja o versículo de número 7. Ele vem como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de todas as pessoas crerem, a fim de todas as pessoas acreditarem. Ele não era luz, mas ele testificava da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Meus irmãos, será que Jesus precisava do testemunho de João para as pessoas acreditarem nele? A resposta é não. Jesus, ele era autossuficiente, mas Deus escolheu este caminho, Deus escolheu esta forma para levar a fé às pessoas. Deus escolheu João como um instrumento dele para levar a fé aos corações, a fim de os homens virem a crer que o Verbo é Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, hoje, a igreja, e a igreja não são as paredes, a igreja sou eu e é você, nós somos a igreja. Hoje, a igreja é o João, nós somos o João hoje. Nós somos os enviados de Deus. Nós somos as testemunhas de Deus, com a finalidade de levar as pessoas a crerem. Deus determinou que o mundo irá crer através do testemunho da igreja. E o que a igreja deve fazer? Simplesmente o que João fez. A igreja deve ser fiel a Deus. Ele foi enviado por Deus, ele foi fiel a Deus. E nós também somos enviados de Deus, devemos ser fiéis a Deus. É simplesmente o que temos que fazer. A obra pertence ao Senhor. Ele usa aqueles que se colocam diante dele com coração sincero e com fidelidade. Meus queridos irmãos, se nós testemunharmos, se nós levarmos essa mensagem ao mundo, as pessoas irão crer.
Elas vão crer. Se nós não levarmos, não haverá um despertar da fé. Mas Deus nos chama hoje a levarmos o seu evangelho a este mundo. A este mundo que não crê num Deus vivo, num Deus pessoal. A este mundo que atribui a existência de tudo a um Big Bang, a um nada, a uma geração de vida espontânea. Meus queridos irmãos, muitas pessoas estão depressivas, angustiadas, num completo vazio da alma, buscando respostas para o significado da vida, para o significado da existência. Vidas sem sentido, sem propósito, vidas sem vida. Quando nós temos Jesus para levar as pessoas. João anunciava Jesus Cristo. E ele dizia às pessoas: se você quer encontrar propósito e significado, está em Jesus. Se você quer encontrar razão para a sua existência, está em Jesus. Se você quer ter vida de fato, volte-se para Jesus. Se você quer encontrar propósito e significado para a sua existência, entregue-se a Jesus Cristo. Ele foi enviado por Deus para isso. Meus irmãos, para que estamos aqui? Também para este propósito, para sermos testemunhas do Senhor. Para concluir, quero concluir rapidamente. Os homens estão buscando resposta para a origem da vida, seu significado, razão, sentido e existência. Não têm encontrado e não encontrarão. A Bíblia diz que a resposta que procuram, a igreja tem para levar e testemunhar: Jesus Cristo. Ele não é como o verbo que os gregos imaginavam, distante e impessoal. Ele é o verbo presente e pessoal. Não existe fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Não existe vida fora de Jesus. Mesmo os mais famosos, os mais ricos, eles não têm vida, estão mortos em delitos e pecados. Todos existem, mas poucos têm vida. Por isso, meus irmãos, se alguém aqui nessa noite ainda não tem Jesus, venha para Jesus e Ele te dará vida abundante. O seu vazio será preenchido. O seu vazio é do tamanho de Jesus. Só pode ser preenchido por Ele. Não há desculpas. Não há desculpas. Porque Ele já fez todo o necessário para você vir a Ele. O caminho não está fechado, o caminho está aberto. O que você precisa fazer é deixar os seus pecados. Deixe os seus pecados. Venha a Jesus. E por fim, todos que estão em Jesus, que têm vida. Eu quero crer que a igreja que está aqui está em Jesus e tem vida. Meus irmãos, nós somos chamados a ser uma fonte a jorrar vida. Não somos chamados a ter uma vida só para nós. Somos chamados a sermos uma fonte a jorrar vida. Testemunhas, a fim de levar a fé aos descrentes. A fim de levar a luz aos sem luz. A fim de levar a vida aos sem vida. Quem foi transformado é chamado a levar transformação. Quem era morto e recebeu vida é chamado a ser uma fonte de vida. Quem não era povo, e é povo agora, é chamado a levar outras pessoas também a serem povo e família de Deus. Curva a sua cabeça, em oração. Senhor, nós rogamos a Ti que nos encha de Jesus. Ó Deus amado, abre os nossos olhos, Senhor, para vermos
Temos, Senhor, buscado propósito e significado em tantas coisas. Vemos, Senhor, pessoas andando pelas ruas com uma latinha na mão. E elas encontram propósito e significado naquilo, ó Deus, um vazio tremendo. Rogamos ao Senhor que nos encha de Jesus Cristo. Nos encha de Jesus, Pai, que nós possamos ver a beleza de Jesus. Que nós possamos, Pai, ver a beleza de Jesus. Senhor, faz-nos experimentar essa vida abundante. Que o Senhor fala na Tua palavra, ó Deus. Nós rogamos. E rogamos ao Senhor por um despertar da Tua igreja. Que assim como João ouviu a Tua voz e foi enviado por Ti para ser testemunha, para que os homens viessem a crer por intermédio dele. Pai, que nós possamos ouvir a Tua voz, que venhamos a ser testemunhas, para que as pessoas venham a crer por nosso intermédio também. É em nome de Jesus que oramos. Amém.